Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Kramer e vim agora no mês, fechando o mês de maio, apresentar as principais decisões do TST que sejam importantes para você que está estudando para a advocacia pública. Então a gente teve aí poucas decisões que a gente conseguiu aproveitar e considerá-las como importantes para o seu concurso público. Não quer dizer que o TST não tem outras decisões, mas a gente sempre tenta priorizar aquilo que você não pode virar o mês sem entender, sem compreender essas decisões, né? Então cada mês às vezes tem mais decisões, outras menos, é normal ter essa oscilação. Então o que eu separei para vocês para esse vídeo? Primeira coisa, nós temos aqui um caso envolvendo indenização por dano moral coletivo, né? Nós temos vários casos, né? Vários informativos, a gente veio a questionar e falar sobre dano moral coletivo. E nesse caso aqui, englobando o quanto reparatório, desculpe, e verificando aqui como ele será entendido pelo TST. Então, entendeu assim o TST? Assim, o fato de o Tribunal Regional ter afastado determinadas obrigações de fazer e de não fazer relacionadas à jornada de trabalho e aos acréscimos salariais proporcionais às funções exercidas, não possui qualquer repercussão no exame da gravidade do ato ilícito em questão. Recorde-se que o entendimento pacífico do TST é o de que as quantias arbitradas a título de reparações por danos morais devem ser modificadas nessa esfera recursal apenas na hipótese em que as instâncias ordinárias fixarem valores teratológicos, ou seja, desprovidos de qualquer sentido de razoabilidade e proporcionalidade, para mais ou para menos. Aqui, pessoal, me lembra muito o entendimento do STJ sobre a fixação de dano moral. Em regra, não cabe recurso especial, por exemplo, para você aumentar, diminuir fixação de dano moral, exceto se você tiver um valor extremamente desarrazoável, para mais ou para menos. É tão ínfimo que não vale aquele arbitramento, ou é tão alto que é totalmente desproporcional para aquela situação concreta analisada pelo judiciário. Então veja, essa decisão do TST é basicamente nesse sentido. Então não cabe, em regra, um recurso de revista para corrigir esse dano moral, seja coletivo, seja individual. Mas caso tenha essa desproporcionalidade ou desarrazoabilidade, aí sim você pode utilizar esse recurso ordinário, tá? O nome é recurso de revista, a gente chama isso ordinário porque foge do recurso ordinário, né? Que seria na segunda instância, ok? Agora, uma questão que eu trago para vocês é referente ao adicional de transferência, né? Quando você é mudado ou alterado o seu contrato de trabalho de um município para o outro. Aqui que o TST julgou? Segundo o comando do artigo 469 da CLT, ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa de que resultar do contrato, não se considerando transferência de que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Isso aqui está expresso lá no artigo 469 da CLT. Né? No caso concreto, o regional, com o apoio da prova nos autos, deixou consignado que o autor fora contratado na cidade do Rio de Janeiro para trabalhar em Ipujuca, Pernambuco. Reputou incontroverso que o autor residia no Rio de Janeiro, quando da contratação, por quanto receber o auxílio moradia. Assim não resta dúvida quanto à mudança do domicílio. Ora, o fato do empregado nunca ter prestado serviço no local em que fora contratado e desde o início ter sido conhecido que o labor seria prestado em cidade distinta, não lhe retira o direito de perceber o adicional de transferência, tá? Então, que é uma decisão interessante, pessoal, do TST, por quê? Primeiro, esse adicional de transferência também é uma questão que eu estudava muito na época que eu fazia provas de concurso público, né? Então eu estudava muito essas questões adicional, como é aplicado, requisitos, entendimentos jurisprudenciais. Então, para você ter o pagamento, você realmente tem que ter essa mudança de domicílio. Ou seja, não é simplesmente você ir trabalhar e ir voltar. Você tem que mudar o seu domicílio para outra cidade em razão do seu trabalho. Então você foi contratado numa cidade e vai trabalhar em outra. Como você teve a contratação ali desde o início e ele foi já trabalhar em outra, podia ficar aquele ponto nebuloso. Mas peraí, ele já foi contratado para trabalhar lá. Mas mesmo assim não se retira esse adicional de transferência.
Então ele é devido também, porque ele foi contratado numa cidade e foi trabalhar em outra, tá ok? Outra decisão que eu separei para vocês, uma decisão envolvendo ação anulatória e ineficácia no negócio jurídico decretada em fraude à execução. Esses temas aqui de execução trabalhista é bem interessante a gente desvendar, cai muito em concurso. A ação anulatória em curso envolve pedido de anulação de ato judicial proferido em execução trabalhista que decretou a ineficácia de negócio jurídico decisão por fraude à execução, em hipótese típica de fraude contra credores, na medida em que a transferência do bem imóvel ocorreu em data anterior ao próprio ajuizamento da reclamação trabalhista. Assim, seja pela incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho para processar incidente de fraude à execução, em hipótese jurídica de fraude contra credores, seja pela própria constatação de coisa julgada na Justiça Comum, posterior ao ato eivado de vício e nulidade insanável, o recurso de revista apresenta transcendência jurídica pela alegada violação ao artigo 114 da Constituição Federal, o que impõe o seu conhecimento e provimento para julgar procedente a ação anulatória, e aí o recurso de revista foi conhecido e provido. Então, nesse caso aí, a ação anulatória, ele visava o que? A anulação da situação que envolvia já uma situação julgada na Justiça Comum. Então, a competência de fraude à execução, fraude contra credores, não é competência da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Comum. Então, nesse caso aí, o TST então sedimentou que deveria dar respeito àquela decisão, que inclusive já tinha coisa julgada lá na Justiça Comum. E é nesse sentido, então, que colocou o TST em respeito à coisa julgada. E por fim, pessoal, eu trago uma decisão aqui envolvendo o Sistema S, né? Sebrae, Sesc, Senai, Senar. Aqui, por exemplo, o que decidiu o TST? O Sebrae, nos mesmos moldes do Sesc, SESI, Senac, Senai, do Senar, do SEST, Senar, nossa, é tanto, Sistema S é grande, né? Constitui uma entidade paraestatal que se caracteriza por estar ao lado do Estado para a consecução de atividades de interesse deste, mas não integra a administração pública. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal no processo de recurso extraordinário 789-874, onde autoriza Vades, que era relator, publicado em 2014, assim cumpre enfatizar que, de um lado, as entidades do Sistema S não compõem a administração pública. De outra, a consequência lógica é a desnecessidade de motivação do ato de dispensa de seus empregados, porquanto, consoante se extrai do voto condutor do eminente ministro Teori Zavadski, tais entidades possuem a prerrogativa de autogerir seus recursos, inclusive no que se refere à elaboração de seus orçamentos, ao estabelecimento de prioridades e à definição de seus quadros de cargos e salários, segundo a orientação da política própria. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma figura típica do Sistema S que está paralelo ao Estado, mas não compõe esse Estado. Então, por exemplo, poderia aplicar aquele entendimento igual às empresas estatais, que para demitir um determinado empregado você teria que ter um ato motivado? Não necessariamente. Claro que dentro dos seus estatutos pode ter alguma previsão, alguma regulamentação quanto a isso, mas em regra, pela a natureza jurídica do Sistema S, não há necessidade alguma. Então é esse entendimento que a gente tem a partir do TST. Bastante importante porque envolve aí interesse da Fazenda Pública e poderia confundir um pouquinho aí o candidato na resposta em provas objetivas. Então fica aí a nossa dica para estudos. Como eu falei, hoje os nossos informativos TST seriam mais curtos e fica para o próximo mês a gente trabalhar com outras decisões. Beleza, pessoal? Bons estudos e até o próximo.